Convidamos para nos ajudar a entender melhor o resultado e projetar o ano de 2021 também. Nós convidamos o economista José Roberto Mendonça de Barros. Muito bom dia, José Roberto Mendonça de Barros. Tudo bem? Queria perguntar ao senhor o seguinte: no início da pandemia, havia projeções que indicavam a possibilidade de queda da nossa economia entre 8% e 10%. Fechamos com 4,1%. É muito ruim, mas foi melhor do que poderia ser? Exatamente. Rafael. Você pode olhar de duas formas, né? Como você disse, até julho do ano passado, ainda a projeção era de -6% ou até mais, e acabou dando -4%. E isto foi um resultado médio. Se a gente comparar com países da Europa, né, tem países como a Inglaterra e a Espanha que tiveram resultados muito piores que o Brasil. E na América Latina, o Peru, a Argentina, o México também. Então, saiu razoável, mas, de qualquer forma, é uma queda muito significativa que tem custos enormes para o país, especialmente porque a gente vem crescendo pouco desde 2014, 2015. Entretanto, o que salvou o ano foi, todo mundo sabe, o Corona Voucher, né? O auxílio emergencial pago a partir de maio, junho, é que virou o jogo. O segundo semestre, então, teve um aumento de demanda, mas ainda assim foi incapaz de impedir uma queda no ano como um todo, né? Então, tem essas duas formas de olhar. Chama atenção, no ano passado, que só a agropecuária teve crescimento positivo. Todos os outros setores do PIB tiveram um crescimento negativo, alguns até forte. É isso que com isso que a gente abre o ano e é para frente que a gente tem que olhar, né? Pois é, a gente viu o setor aí da pecuária conseguindo respirar por aparelhos, não é, Zé Roberto? Mesmo que em meio a essa pandemia, e outros setores, como o de serviços, com um tombo tremendo e afetando a vida de muita gente e agora refletindo no PIB divulgado hoje. Exatamente. E tudo tem a ver com a pandemia, né? Como nós sabemos e vemos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, a pandemia leva a restrições de mobilidade e, com isso, o setor que mais sofre é serviços, porque boa parte do setor de serviços exige aglomeração e presença das pessoas, restaurante, viagem, teatro, esporte, e assim sucessivamente, é o setor que mais emprega. Então, daí que sofre bastante. Por isso é que, se olharmos para este ano, né, a grande lição que sobra do ano passado é que só teremos chances de melhorar se a vacinação em massa atingir uma proporção grande da população. Isto é o mais fundamental para esse ano, até antes da continuidade, que é importante, de um certo auxílio emergencial que está em discussão. E é isso que, infelizmente, não vai bem no Brasil. Enquanto que, por exemplo, ontem a Angela Merkel disse que já começa a se estudar na Alemanha redução definitiva de restrições para a mobilidade, porque eles estão vacinando muito, vale o mesmo para outros países. Aqui, como vocês noticiam, a vacinação é hesitante, muito aquém do necessário, e por isso que a recuperação neste ano vai ser muito difícil. Nós projetamos um crescimento para o ano de apenas 2,6%, é crescimento, mas é muito pouco quando se perdeu 4,1% no ano passado, né? Seu José Roberto, eu queria aproveitar a sua já inicial comparação com outros países, tanto da Europa quanto da América Latina. Queria que o senhor nos dissesse, comparando também com esses países, da capacidade de recuperação, porque a gente está falando de algumas economias robustas de países ricos e outras economias emergentes. Por exemplo, dentro dos países emergentes, qual é a nossa situação nesse momento e a nossa capacidade de recuperação? Dá para a gente fazer uma comparação? Olha, dá para tentar alguma coisa. Em relação à América Latina, a situação nos outros países é parecida ou até pior que a do Brasil. Isto é, quedas significativas do PIB no ano passado e um início muito lerdo na vacinação, muito lerdo para a América Latina. Na Ásia é o inverso.
né? Não só porque conseguiram lidar bem com o Covid, e não é só a China, exceto a Índia, praticamente todos os países da Ásia não têm mais problemas com o Covid, eles já estão em franca recuperação, sejam países ricos como a Austrália, sejam países emergentes como o Vietnã, por exemplo, que já cresceu ano passado. Então, nesse sentido, em relação à Ásia, nós estamos bem pior, né? Agora, tem países que não são emergentes, são já países ricos, mas um pouco mais frágeis, como a Grécia, por exemplo, que tem chance de recuperação no segundo semestre bastante. Então, eu acho que não faço injustiça nenhuma dizer que nós não saímos muito bem quando comparado com os outros países para este ano. No ano passado, nós caímos menos do que muitos outros, mas olhando para esse ano, as projeções de Fundo Monetário, do Banco Mundial, mostram uma recuperação modesta, em geral, dos emergentes, muito aquém dos países desenvolvidos, exceto, evidentemente, a Ásia, que vai crescer bastante esse ano. O André Jankowski, nosso analista de economia, tem uma pergunta para o senhor. André. Bom dia, José Roberto. Eu queria atentar aqui um pouquinho a questão do PIB per capita, né? Então, segundo o IBGE, o PIB per capita, que é a divisão de toda a riqueza da economia pela população, caiu 4,8%. Então, é o menor valor da série histórica. O brasileiro está mais pobre. O que precisa ser feito em 2021 para a gente começar a mudar esse cenário que já vem se repetindo nos últimos anos, José Roberto? Olha, eu acho que a primeira coisa, como eu já disse, é uma postura muito mais proativa em favor da vacinação, né, da imunização de pelo menos 70% da população, para poder deixar de ter esse abre e fecha que está caracterizando até aqui. Para voltar à normalidade, não é nem crescer, né? É só para poder voltar a uma situação normal, onde as pessoas podem andar, sair, e só isso já trará um primeiro crescimento, que é cíclico, né? Que é tirar, especialmente serviços, desse vale profundo que se caiu, porque não pode funcionar normalmente. A segunda coisa é recuperar as expectativas. Nesse começo de ano, todos os índices de expectativas de consumidores, do comércio, da indústria, da construção civil e dos serviços estão caindo fortemente. Muito a ver com a pandemia, mas também a ver com um certo desânimo com a falta de horizonte. Esse horizonte tem que ser construído e, em parte, passa pelo governo mostrar na área fiscal que tem um certo controle, que não está perdendo o controle, e, com isso, despressionar um pouco a taxa do dólar. Você vê que ontem, com essa incerteza toda, o dólar bateu 5,70. Quando vai nessa altura o dólar, torna difícil a vida e aumenta o risco da inflação. Então, essa é uma segunda coisa. E terceiro, né, é retomar o investimento. O IBGE mostrou uma taxa de investimento pouco acima de 16%. Olha, André, quando se investe 16% do PIB, não dá para crescer mais de 2%. Você olha nos outros países e no Brasil, em outros tempos, você tem que ir para 22%, 23% do PIB, pelo menos, para poder almejar um crescimento de produtividade e um crescimento do PIB mais sustentado na faixa de 3%, 4%. É mais fácil falar aqui do que fazer, naturalmente. A tarefa é hercúlea, mas é isso que tem que começar. E, infelizmente, a gente está vendo em Brasília muito mais bateção de cabeça do que orientação nessa direção. Nós conversamos aqui no Novo Dia da CNN Brasil com o economista José Roberto Mendonça de Barros. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Até uma próxima. Bom dia para todos.